todos. Se houver alguém que seja novo aí na casa, nós já pedimos nossas desculpas por já chegar numa casa espírita. Quem sabe buscando um ombro para se aconchegar e encontra uma célula na televisão, como se viéssemos aqui hoje para tratar de biologia ou de bioquímica. Mas, na verdade, queremos juntos irmos melhorando o nosso olhar da importância dos instrumentos que são disponibilizados para nós ao longo da execução do nosso projeto encarnatório. Então, o foco não é a célula, o foco é o espírito. E vamos trabalhar acerca da célula, porque vínhamos trabalhando acerca da mediunidade de efeitos físicos, que nós temos até então, a maioria de nós espíritas, não estamos falando de outras religiões, a nossa, a maioria de nós espíritas é como se quase nos estarrecêssemos quando um fenômeno ligado à mediunidade de efeitos físicos acontece na nossa frente, no nosso campo visual material. Uma cadeira se mexeu sozinha. Aí as panelas da cozinha balançaram lá no paneleiro no meio da noite. Tem um espírito balançando as panelas. Porque a coisa foi ficando tão pouco estudada por nós que a gente nem observou na obra do Kardec que ele tem o cuidado de dizer que mediunidade de efeito físico é ligado a gente encarnada, que são os espíritos encarnados que mexem em corpos materiais. E os espíritos desencarnados, quando precisam atuar sobre nós em atendimentos maravilhosos, até nisso, eles necessitam de uma plataforma mediúnica, de um médium encarnado para fazer os atendimentos. E juntando esses pontos e tantos outros, nós achamos que era hora de, uma vez que estávamos trabalhando acerca da mediunidade de efeitos físicos, fazermos um olhar juntos, um olhar mais apurado, acerca da mediunidade de efeitos físicos, dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos que estão ocorrendo silenciosamente, diuturnamente aqui, nesse sistema. Um sistema belíssimo, hipercomplexo, com processos mediúnicos de efeitos físicos acontecendo diuturnamente, ou seja, 24 horas por dia, até desencarnarmos. E para isso nós achamos que devíamos trabalhar um pouco a célula em si, uma vez que ela é a unidade básica da vida na Terra. Todos esses processos mediúnicos de efeitos físicos que estão ocorrendo aí em nós, ocorrem a partir dessa unidade básica. E no conjunto, elas são capazes de produzir, não é produzir, elas são capazes de compor, junto com o espírito e o perispírito, uma superusina, produzindo energia e dissipando. Temos estudos já maravilhosos acerca de ectoplasma, estudos na área da química, da física, da bioquímica, mostrando que ectoplasma é produzido naturalmente aí dentro de nós, que todos nós disponibilizamos, que a diferença entre eu e Peixotinho, não sei se todos conhecem, um médium que produzia, no Rio de Janeiro, maravilhoso, produzia ectoplasma numa quantidade tal
que ele saía condensado e que a gente poderia, ao encontrar Peixotinho, ver os tufos de ectoplasma saindo pelos ouvidos, saindo pelo nariz, saindo pela boca. É claro que se tivéssemos um olhar mais aguçado, um olhar mediúnico, uma visão mediúnica mais aguçada, veríamos, não tem descrição disso, porque também a coisa era tão, causou tanto impacto, que foi muito descrito, foram os tufos, pode acessar que ele está lá no Google e etc. Ficou muito evidente e divulgado os tufos de ectoplasma saindo. Mas um médium com uma sensibilidade melhor veria esse ectoplasma saindo ali pela sua pele. Porque ele não sai localizado. Uma vez que ele é produzido nos trilhões de células nossas, ele está sendo disponibilizado através de todo o nosso sistema. O sistema espiritual, perispiritual, o sistema bioquímico. Para trabalhar esse tema de hoje, e eu não me perder nas considerações preliminares, eu anotei algumas delas aqui e vou fazer só leitura para ir direto para o assunto que é o alvo principal. Considerações preliminares. Encarnados, existimos em conjunto, utilizando diuturnamente 1.800.000.000.000 de células. E todas juntas, desidratadas, pesam pouco mais de 1 quilo. Isso é para a gente ter noção do tamanho de uma célula. Aqui estão 1.800.000.000.000 de células, que uma vez desidratadas, o que sobra de matéria, nós vamos ter de cinza ali, pouco mais de 1 quilo. E não é nem cinza. Cinza vai dar menos, né? Quando nós recolhemos a cinza de nossos entes que são cremados, a maioria não dá 1 quilo. A maioria dos entes, né? Um ente tamanho da Nájila não dá 1 quilo. Isso é para a gente ter noção de tamanho dessa unidade básica. Para manter nossos equilíbrios, precisamos renovar cada uma que morre por esgotamento de seu tempo de vida útil, que é denominada de apoptose. Ela própria decreta a morte quando sabe que sua vida, que ela não consegue mais cumprir as funções que ela veio para cumprir, decreta sua morte e deixa uma filha para fazer as mesmas funções. Essa filha tem que ser igual. Uma célula saudável morrer, deixar outra igual. Quando ela morre e deixa outra não igual, ou seja, anômala, é quando nós temos as síndromes e doenças, inclusive ligadas ao câncer. As células que já reencarnam, por assim dizer, deformadas, com alguma anomalia numa das subunidades dela. Também temos que considerar as que morrem por acidentes provocados por nós mesmos ou por outras contingências. O espírito encarnado, para fazer boa produtividade encarnatória, além da aplicação dos valores morais, o amor incondicional, a fé, a esperança, caridade, justiça, espírito de trabalho, perseverança no bem, etc., etc., precisa manter este conjunto vibrando, operando de forma harmônica, de maneira que, além do funcionamento fisiológico, elas possam fazer adequadamente suas comunicações entre si, o que os médicos e cientistas denominam de comunicações por feedback, mantendo condições de trabalho que permitam ao sujeito, que é o espírito encarnado, a evolução no tempo, no espaço, sob que contingência estiver vivendo, para que ele marque bem assim o seu passo evolutivo. Lembrando que neste contexto está, como médiuns que todos são, servir de intermediário
aos bons espíritos encarnados e desencarnados, captando e entrando em ação a cada necessidade que se tome conhecimento e a cada convite que os espíritos nos fazem por intuição. Até aqui está indo tudo bem? Assim, nossas células não são vistas apenas como bens materiais. São bens espirituais, numa densidade, num nível de realidade que denominamos de matéria e que estão a serviço dos espíritos encarnados e desencarnados. Até bem pouco tempo, especialmente antes da Revolução Industrial, estavam disponíveis para os encarnados produtos in natura. Na contemporaneidade, precisamos um conhecimento, autoconhecimento, responsabilidade social e muito boa vontade nos autocontrolar para, diante de tamanha oferta de produtos industrializados, refinados, tantas beberagens industrializadas, que são verdadeiras adulterações no que diz respeito à segurança alimentar, termos no conjunto de valores a coragem de decidir pelos naturais. Fazer escolhas que nos permitam saudabilidade no trato conosco mesmos, portanto no trato com nossas missões, que é a manutenção de nossos padrões energéticos com os quais todos possam contar, e o primeiro a contar com esses padrões energéticos é o próprio sujeito, o espírito ali encarnado. Mas precisamos, sobretudo, contar com essa qualidade para que os bons espíritos e todos os espíritos necessitados, encarnados e desencarnados, possam receber de nós o melhor serviço. Este melhor serviço será o nosso triunfo. Convidamos-nos à reflexão sobre o quanto é necessário um sistema bem cuidado para estar a serviço do bem, em primeiro lugar a nós mesmos, para o próximo, para o planeta, para o cosmos. Será que conseguimos ser pessoas de prece, de meditação, de reflexão, de ações positivas ao bem, sermos pessoas felizes, se estivermos sentindo dores físicas, náuseas, conturbações mentais por desequilíbrios bioquímicos? Será que já trazemos conhecimento suficiente para, quando os distúrbios são por disfunções bioquímicas e por falta da melhor comunicação entre as células, para que elas tenham as melhores produções a serviço do espírito ali encarnado? Será que já conseguimos perceber que não é um espírito desencarnado que está nos assediando, ou, infelizmente, esse termo maléfico, obsediando, e que, portanto, a nossa falta de produtividade não é por nossa causa, mas é por causa de terceiros? Por isto e muito mais, cá estamos, nós, partícipes do Espiritismo, numa casa espírita, buscando saber um pouco mais sobre a célula. Então vamos lá na nossa unidade básica. Primeiro vamos colocar que, por minúscula que ela seja, ela tem todas as suas formas definidas, é um sujeito de ação, ela não é manipulada por outras, ela é como nós, ela tem livre-arbítrio para fazer, para trabalhar, uma vez que ela é espiritualizada. Olha que coisa linda! Uma vez que ela é espiritualizada, espírito tem livre-arbítrio, célula tem livre-arbítrio. Ela está ali cumprindo a sua missão. E, inclusive, tem autoconhecimento para saber ir embora. E não somos nós, religiosos, que falamos. Quando nas aulas de farmácia, nas aulas de botânica,
que a célula vegetal é a mesma coisa, quando um médico lá, num congresso, fazem suas palestras lindas lá e falam em apoptose, ele está falando numa decisão pessoal da célula. Uma vez que eu não posso cumprir a minha função, eu deixo espaço para outra e eu vou embora. Na medida em que nós vamos cuidando dessas unidades que têm autonomia, sabedoria e etc., bem, elas são capazes de manter essa identidade. E vamos lá. A primeira é a sua membrana celular, que é esse contorno que a reveste, produzido num nível de sabedoria enorme. Aqui, deitadinha, foi feito um corte, né, na célula. Pegou aqui, tá aqui a célula, cortou aqui. Então nós estamos vendo esse corte. Nesse corte, onde está esse corte? No microscópio, nós vemos as duas camadas de elementos que são compostos por fósforo, outros minerais e gordura, que é lipídio. Ela chama camada fosfolipídio. Bicamada fosfolipídio. Essas duas camadas estão aqui. Uma vem de dentro para fora e a outra vem de fora para dentro, formando a membrana. Quando a célula precisa que entre um elemento que é solúvel em água, tem afinidade por água, a camada de fora, que permite a entrada de água, abre a sua fenda e permite entrar. Vai entrar exatamente o que a célula quer. Não entra para dentro dela tudo que está no meio ali do sistema. Quando precisa entrar um elemento que não tem afinidade por água, os gordurosos, por exemplo, tem que entrar para dentro da célula. Quem vai abrir a camada de dentro, que tem afinidade é por elementos gordurosos e não água. São os não hidrofílicos, os denominados hidrofóbicos. Vai abrir e vai entrar. E a saída a mesma coisa. Ela tem controle de entrada e saída de produtos. E nós, no dever de permitir que ela mantenha esse trabalho de fino trato, de entrar para dentro dela o que ela precisa, portanto é o que ela quer, e de sair de dentro dela o que ela precisa que saia, e portanto é o que ela quer que saia. E esse é o nosso primeiro compromisso. Depois a segunda porção da qual ela é formada, esse meio que está azul aqui, é o citoplasma, que é um meio gelatinoso, onde estão alojadas as membranas celulares, as organelas celulares. As organelas são essas peças, todas com individualidade, todas têm uma camadinha como se fosse plástica, revestindo, porque elas também precisam ter identidade. Elas não têm uma membrana tão formada quanto essa, até mesmo porque o nível de comunicação e de liberação de produto para dentro da célula delas tem que ser uma coisa mais livre, mais fluida. Elas são revestidas por uma camadinha. Imagina um plastiquinho, esse meio que furadinho, que a gente recebe em padarias melhores, que o pão vem num saco meio furadinho para ele não murchar na hora que vai esfriar. Tudo com sabedoria para entrar e sair o que aquela organela também quer que saia e entre dentro dela. Elas não se misturam, elas não se perdem. E o terceiro elemento, um detalhe, nesse citoplasma é que está o endoplasma, que é uma camada que essa célula aqui não se dedicou a descrever essas duas partes tão importantes. Aqui, rente ao núcleo, bem coladinho nele, está o endoplasma, que é quem primeiro recebe
a energia produzida nessa unidade tão importante que é o núcleo da célula, aqui no endoplasma celular, e na medida que nós temos uma disponibilidade boa e necessidade que esse endoplasma se mova para rente à parede da célula, a membrana celular, e aqui vai estar o ectoplasma, fora do contexto do núcleo, pronto para sair, e é o que nós médiuns disponibilizamos. Da ameba, a minhoca, a abelha, ao ser humano, e está aí o tempo todo, disponibilizando ectoplasma. Peixotinho tinha um médium que tinha alcançado a possibilidade de disponibilizar num volume tal que os outros viam. Nós estamos disponibilizando no nosso possível. Isso não diminui a nossa importância como distribuidor, como dispensador de ectoplasma. Até mesmo porque cada um de nós produz o seu ectoplasma, que vai ser compatível com alguns outros irmãos iguais, igual não é. Porque a coisa da identidade, a individualidade existe. Igual não é, mas compatível. Os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, poderão nesse momento estarem necessitados do ectoplasma, que nesse grupo aqui, uma única pessoa produz. E eles recolherão, irão lá e farão os atendimentos. Agora, e se essa única pessoa, desculpa a expressão que vou dizer agora, pisa na bola, com relação aos seus hábitos, etc, etc. Ela deixou de ser um bom servidor. E o detalhe é que quando nós dispensamos com qualidade, o processo, o movimento cósmico, ele é um movimento elástico, ele não é só de ida. Ele é transdisciplinar. Você dispensou com qualidade, você está compartilhando qualidade, 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 qualidade. No retorno você terá qualidade compatível com o que você dispensa. Não é por castigo, não é por nada. Lei cósmica. Não é Deus castigando, nem espírito mal vindo e se assediando e etc. Não, não. É questão de lei cósmica mesmo. Aí agora, nesse núcleo está a propriedade da reprodução celular. Aqui está o DNA da célula, que nós precisamos aprender a ver, segundo os espíritos, não como esse suprassumo, onde todo o nosso olhar se volta apenas para ele e esquece os demais. As demais questões e esquece as demais unidades de trabalho. O irmão Antônio Grimm descreve o DNA como uma máquina de escrever. Hoje, quem sabe nós já descreveríamos, graças a ele, não é mais como uma máquina de escrever. Uma fita, ele é isso, uma dupla hélice. Uma fita em dupla hélice que recebe, codifica ali as informações. Hoje nós já temos condições de, graças a esses espíritos que vieram nos fazendo essas informações todas, enxergar que ele já não escreve, ele recebe. E codifica e fica lá. Tanto fica lá e ele não está ali perpetuando, que se nós não quisermos perpetuarmos uma doença que vem ao longo de gerações acometendo nossa família, só a gente não favorecer. Por exemplo, minha família inteira morre de pressão alta, por isso que minha pressão é alta. Mas você mudou seus hábitos lá desde quando você viu que sua família tinha hábitos hipertensivos? Você mudou os churrascos, as beberagens, você mudou as carnes, as frituras, as margarinas,
Você mudou o hábito de torrar o alho, e enquanto ele não tiver oxidado vermelho na gordura, você não joga o arroz, você mudou tudo isso e sua pressão subiu? É raro um caso desse acontecer. Em geral, herança, a maioria das coisas que imaginamos que são herança genética, existem as heranças genéticas. E devemos estar atentos para, inclusive, buscar recursos quanto antes, porque o quanto antes buscarmos, o quanto antes nós requalificamos o sistema celular e somos capazes de melhorar a qualidade de vida desses seres que trazem essas questões efetivamente genéticas. Porque a maioria é herança social. E ao tratar de células, a gente tem que, como espíritas, e o espiritismo é fruto de uma doutrina confortadora, consoladora, que é e existe à luz da filosofia, da ciência e da religião, nós sabemos buscar sempre entender a doutrina e nossa caminhada na Terra através desses 3 grandes eixos. Nós não podemos que o eixo da religião é esse aqui, enorme, robusto, e o da ciência está aqui, esse dedinho dobrado, lá embaixo. E a gente só fala em ciência, que é ciência, filosofia e religião. É ciência, filosofia e religião. Mas na hora que é para trabalhar mesmo, fica só no religioso. Aí já não é a proposta do nosso irmão Kardec. Mas aí vamos aqui para as organelas celulares. Membrana celular, citoplasma, onde está o citossol, que é um complexo de sais, minerais, lipídios, forma um gel riquíssimo em nutrientes para alimentar o conjunto inteiro. Aqui o núcleo vai disponibilizando os padrões produzidos e nós temos aqui, rente aqui, endoplasma, que é a energia produzida lá no âmago da célula, está ali contornando o núcleo e ele vai, ao ser processado nesse leito maravilhoso de produtos, chega aqui já alimentou o endoplasma, alimenta todo o interno da célula, o que sobra vem para cá para ir embora como ectoplasma. Endo é o que está dentro, é o plasma que atende o interior da célula, ecto, plasma que atende fora da célula. Quando nós distribuímos pelo sistema inteiro, as células todas liberando, disponibilizando e atendendo o sistema inteiro, o que sobra vaza para a humanidade, para o planeta, para o cosmos. Aí nós temos os ribossomos, sintetizar proteínas. Olha que coisa linda. Nós ficamos aí numa preocupação enorme de comer carne porque precisa proteína, comer proteína porque precisa proteína, e na verdade o que o organismo precisa, ele precisa de átomos, os mais variados, de preferência vindo de fonte limpa, porque ele vai com esses átomos montar as estruturas. E essas organelas aqui, os ribossomos, uma das funções dele, montar proteínas. Montar, reservar e encaminhar para fora. Ó, por não apresentarem membranas, começando pelos ribossomos, por não apresentarem membranas, não são considerados organelas celulares por alguns autores. Outros, a maioria, no entanto, denominam como organelas não membranosas. Independente da classificação, os ribossomos são complexos que apresentam a função de fazer síntese de proteínas que serão utilizadas no interior da célula. E ele tem a função também de regenerar, de fazer controle e regeneração de célula. Controle no sentido de manter a unidade saudável. E regeneração por quê? Como a célula é riquíssima em proteína e ele produz proteína, ele já vai com proteína que ele produz
fazendo os restauros onde quer que esteja necessitando. Agora vamos para o retículo endoplasmático, porque são muitas, o tempo é curto, eu vou ter que ler resuminhos, mas vamos lá. Retículo endoplasmático liso. São essas organelas compridas. A gente já vê logo assim, por elas, pelo formato delas, elas já vão dizer o que elas vão fazer. Sintetiza lipídios, são gorduras, né? As gorduras necessárias. E por isso essa batalha que está se fazendo aí hoje, que é como se óleo tivesse virado o inimigo da sociedade. Né? Nós já temos mulheres da minha geração dizendo, eu cozinho sem nada de óleo, como sem nada de óleo. E eu logo digo, pense no prejuízo que só vai sofrer. Essa senhora vai querer pagar esse custo. Nós não estamos falando de fritura. E não estamos falando de comida nadando no óleo. Mas no momento que aqui nós temos bicamada de fosfolipídio formando a parede que mantém a identidade de uma célula, que mantém sua unidade. E nós temos aqui peças que são para a produção dos lipídios necessários a todos os nossos plasmas e todas as nossas células. Nós podemos abrir mão do óleo, abrir mão de comer um azeite, abrir mão de comer um óleo de girassol, um óleo de gergelim ou um óleo de soja de boa qualidade. Nós não vamos poder. Nós temos que ter bom senso para saber usar na dose certa. Mas vamos lá nos retículos endoplasmáticos lisos. Sintetiza lipídios, por exemplo, os fosfolipídios. Já vou falar a função desses. Os óleos e esteroides, incluindo os hormônios sexuais, estrogênio e testosterona. Todos são gordurosos, não sei se os irmãos sabem. Os hormônios são estruturas que contêm lipídio, que é gordura. Promovem a desintoxicação da célula. Aí ele consegue, nessa produção de lipídios e de fosfolipídios. Fósforo é um elemento altamente energético. Com esse fosfolipídio que ele mesmo produz, e ele tendo a função de desintoxicar a célula, o que ele faz? Ele pega substâncias que sejam nocivas à célula, oxida, para que a célula se mantenha limpa. Desempenha outra função importante, que é o metabolismo celular e a quebra do álcool presente no corpo de quem ingere bebida alcoólica. Gente, por favor, não é porque a gente tem a peça que faz isso que a gente pode beber, não. Nós temos que saber o que são limites. Está dizendo fulano bebeu álcool ao longo da civilização, de os fulanos bebendo álcool numa sabedoria, numa tentativa de sobrevivência da célula, ela desenvolveu uma organela para se livrar do álcool que os fulanos bebem. Mas ela desenvolveu isso num grito de socorro. Porque essas organelas todas vão sendo desenvolvidas ao longo da civilização. Lá um botânico, quando estuda a célula vegetal, ela não tem essas organelas todas. Por quê? Porque são outros hábitos, os hábitos das plantas. Retículo endoplasmático rugoso. Há um detalhe, gente. Quando ela promove essa desintoxicação e que ela manda esses subprodutos para fora da célula, para ir para o nosso plasma sanguíneo e o rim filtrar e mandar embora, um verdadeiro processo de transporte. Como é que nós espíritas enxergamos esse transporte? Nós enxergamos com o mesmo olhar de quem não tem uma concepção filosófica espírita, ligado à faculdade mediúnica de efeitos físicos, em que um deles é transporte, ou nós já conseguimos enxergar que ocorre diuturnamente em nossa vida
processos mediúnicos de forma muito natural. E que esses processos de entrada, saída, transportes, de qualquer maneira que seja, nós espíritas hoje já temos condições de ver como mediunidade de efeitos físicos. Não quer dizer que estejamos desatrelando o espírito do processo. Quem está aqui sendo o ator principal, o autor, o escritor dessas dinâmicas todas é o espírito. E nós estamos ali com nossa capacidade de mediunidade, com nossa faculdade de mediunidade de efeitos físicos, fazendo esses transportes e essas comunicações todas acontecerem. Por exemplo, como que uma célula se comunica com a outra. E não é uma célula que esteja colada na outra. Nós temos células do sistema nervoso central, aqui alojadinhas, que fazem seus transportes de informação, mandam informação via cordões nervosos, que vão chegar lá na ponta do dedão do pé. Se eu encostar a ponta do meu dedão do pé numa pedra super quente hoje no alto do... ali do... esse lugar lindo ali, Ipanema. Arpoador. Vou caminhar lá agora descalça. Não, calçada. E tiro o sapato e encosto a ponta do meu dedão do pé na ponta de uma pedra que esteja exposta ao sol de hoje. Quantos segundos eu levo para saber que está quente e vou querer pôr ligeiro o pé no sapato de volta? Nenhum segundo. Nenhum segundo. Aí nós só apenas como bioquímicos, você que fez curso na área da saúde, que é psicologia, nós teríamos hoje segurança para dizer que isso aconteceu através do transporte, simplesmente da corrente saindo de lá e chegando aqui? Ou é por uma questão mediúnica que aí ela está acima de tempo e espaço? Ela é a velocidade do pensamento, do espírito, é a velocidade do espírito. E aí que é importante a gente ir estudando, só para a gente ver essa beleza que é. Retículo endoplasmático rugoso. A sua principal, aqui, a diferença de um para o outro, que eles têm essas ruguinhas, e vamos lá por quê. A sua principal função é fazer a síntese de proteínas, preservá-las o tempo necessário que elas tiverem que ficar guardadas ali, reservado, estoquezinho. E transportá-la para outros locais fora da célula. Um verdadeiro serviço de correio, né? Que ele faz. Só a diferença é que ele, ao mesmo tempo que ele é fábrica, ele é o armazém, ele estoca, e na medida que qualquer outra precisa, fora da célula, que ele está alocado, por feedback, a célula recebe a informação, ele recebe a informação e envia essa proteína para aqueles sítios que naquele momento estejam necessitados. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma célula lá muscular na minha panturrilha. E está lá o retículo endoplasmático dela produzindo proteína maravilhosamente bem. E o fígado, com suas 3.000 funções, com sua produção de no mínimo 3.000 enzimas para conseguir metabolizar tudo que nós ingerimos, entra em necessidade de uma determinada proteína, porque essas enzimas são proteicas. Por feedback, o fígado comunica sua carência de proteína, o retículo endoplasmático de uma célula lá do músculo recebe, disponibiliza e o transporte acontece. Para a ciência, ele próprio é o que transporta. Para nós, seria ele quem transporta, ele não sai de dentro da célula para fazer o transporte. Está ficando claro isso para todo mundo, gente? Ele não sai, mas ela é transportada. Se ele não sai e ela é transportada, como foi o transporte? Da mesma maneira que transporta uma mesa de Niterói para Copacabana.
tem essas descrições todas, viu, gente? Da mesma maneira que já se transportou uma peça da Austrália e a pessoa encontrou num outro país onde ela estava habitando. Só que são peças maiores, a gente vê, faz o e essa coisa tão linda acontecendo dentro de nós e a gente maltratando. E a hora é de nós tomarmos ciência, nos darmos ciência e irmos tratando melhor. Agora nós vamos para o complexo de Golgi, que é esse conjunto de organelas aqui. Armazena, modifica e exporta, armazena, modifica e ajuda a exportar as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Esse aqui produz, não dá conta de transportar e atender todas as necessidades, já se desenvolveu a comunicação, a habilidade para este aqui entrar em ação e, além de ajudar no armazenamento, na síntese, na modificação. Por que modificação? Será que esse retículo aqui consegue, esse ribossomo, consegue produzir todas as proteínas que necessitamos, tal e qual necessitamos nas outras células? Então a célula desenvolveu uma organela que seja capaz de modificar proteínas, para que nós tenhamos, porque proteína é uma classe, né? Uma família enorme. Por exemplo, você precisa de uma proteína que contenha um mineral cálcio nela, mas para uma outra função já vai ser uma outra estrutura que deve estar nessa proteína. E essa organela é capaz de fazer essa modificação. Pega proteínas daqui, modifica, faz agregar o elemento que está acontecendo, aquela necessidade numa outra célula e exporta para aquele sítio que está em necessidade. E sintetiza ainda os polissacarídeos. Vamos lá, o que é? Nele, as proteínas sofrem a reação de adição, ou seja, injeta um açúcar naquela proteína que ele recebeu para modificar, recebeu seja do retículo endoplasmático, seja do retículo de Golgi, vai completar o processo, fazer que aquela proteína seja o que precisa de ser e vai com o recurso de transporte do ribossomo fazer o transporte. Que para nós não são nem eles quem transportam, né? Mas vamos dizer que sejam eles do ponto de vista da ciência. Mas eu acredito que seja questão de pouco tempo, quem sabe uma década no máximo, que já vai estar muito melhor descrito os fenômenos de transporte dentro do organismo. São responsáveis por produzir, olha só, gente, uma organela numa célula produz a ponta do espermatozoide, a pontinha, que é o acrossomo, que é chamado de cabeça do espermatozoide. Aí uma outra organela produz a outra, porque são estruturas diferentes, com compostos diferentes, que se unem para formar algo tão essencial à vida no planeta como é o espermatozoide. É matriz, né, de reprodução. Lisossomos. Essa grande aqui. Estruturas responsáveis pela digestão celular. São organelas celulares que contêm substâncias digestivas formadas no retículo endoplasmático, já que é dentro de síntese de moléculas, retículo endoplasmático rugoso, amadurecidas pelo complexo de Golgi, que é uma das estudadas do complexo de Golgi, amadurecer estruturas, e assim sua principal função é digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, DNA, RNA e etc.
Digerir significa tornar não usável pela célula, é o contrário. Essa digestão aí é para que algumas moléculas que não são salutares, não são para serem usadas, inclusive aquelas moléculas mal formadas, doentes, entre aspas, são digeridas para ser depois seus subprodutos excretados para fora da célula, embora na urina. E digerir para modificar estruturas que precisam serem modificadas, que é o que nosso sistema digestivo já faz, né? Nosso sistema digestivo, o mega aqui, a célula tem seu sistema digestivo micro, e nós temos um mega sistema digestivo, né? Moe com os dentes, quebra os carboidratos com a saliva, quebra quimicamente, encaminha para o estômago, no estômago quebra quimicamente as proteínas e manda essa massa quebrada no bom sentido, para a síntese no intestino. Lá no intestino vai acontecer separação e síntese de algumas estruturas por células que estão ali, graças a Deus, na parede intestinal, prontinhas para receber esse material e trabalhar. E aí, quando a gente vai vendo essa organização celular, a gente entende esse processo de síntese e de distribuição no intestino, porque toda a sua parede está ali recheada de células com essas funções todas. E daí fica possível todo esse material que a gente que a gente ingere, ser processado nesses estágios aqui que vão acontecendo, que vão ocorrendo. Vamos lá para os centríolos. Organelas formadas, não, eu pulei, os lisossomos. Essas organelas miudinhas aqui em grupo, trabalham em grupo. Responsáveis pela digestão celular. Não, esse eu já falei, desculpa, já falei. Os centríolos, organelas formadas por microtúbulos, aqui, e eles se agrupam. Quando olha no microscópio, você vê sabe aquele que parece um feixinho de lenha? Agrupadinhos e bem retinhos. São microtúbulos responsáveis pela formação de cílios e flagelos. O que esses cílios tão importantes no nosso organismo? Será que nosso intestino, por exemplo, conseguiria fazer o trabalho de toda a massa que chega a ele, ir transitando, se nós não tivéssemos na sua superfície interna os cílios, sabe aqueles flagelos aí, não é flagelo da alma nem da mente não, rabinhos que no movimento intestinal vai fazendo aquilo realmente movimentar, passa para lá, vai passando. Então nós temos os centríolos com a função de formar, de produzir isso para que essas células consigam desempenhar suas funções onde elas estiverem. Porque esse passando, que eu dei exemplo do intestino, nós temos que ter essas peças disponibilizadas aqui para que também não só os detritos que tenham que sair, saiam, que as substâncias ativas que tenham que entrar, entrem e façam o seu movimento e alcance toda a célula no seu interno. E além de tudo, no sentido de união, na medida que tem esses pecinhas, esses flagelozinhos, esses cílios trabalhando ali, vai permitindo que haja a união daquilo que é para unir e também a desunião do que tem que descolar. Num sistema aperfeiçoadíssimo ao longo de bilhões de anos aí.
e que só cabe a nós cuidar, porque já está pronto, né? São responsáveis pela organização do fuso acromático para divisão celular. Quando nós vamos fazer divisão lá no âmago da nossa célula, vai fazer a divisão celular aqui no núcleo. Nós temos que produzir um verdadeiro fuso de filamentos que vão permitir que no rompimento surja a nova e a velha consiga partir. E nós temos organelas dentro da célula para fazer este trabalho específico, com a função de fazer esse trabalho, permitir que eles, ao se duplicarem, que eles são autoduplicáveis. Os centríolos são eles e a mitocôndria. São as duas organelas que são capazes de se duplicarem. E por que é fundamental que eles se dupliquem? Porque é na duplicação deles que vai ser capaz de duplicar estruturas necessárias para a formação das novas células. Está indo tudo bem? São estruturas capazes de autoduplicar, orientando a formação de novos centríolos para ter a formação de novas células a partir desses microtúbulos que estão aí disponibilizados no interno. Gente, cada organela dessa, estão muitas delas no meio aí. A gente recolhe imagem que só tenha uma de cada, que é para ficar possível de trabalhar pedagogicamente, porque é só pedagogicamente. Porque elas estão aí em bilhões, né? Dentro da célula. Peroxissomos. Enorme aqui. Produzem e armazenam enzimas digestivas, colaborando com a outra organela que também produz, e fazer a catalase, que é a quebra da água oxigenada, que no trabalho celular é produzida, mas é tóxica. Tem que haver uma quantidade mínima dela o tempo todo, só para que no processo ali é como se houvesse uma matriz para ela, mas ela não pode subir de um nível mínimo, que é quando ela oxidaria a célula inteira. Então, os peroxissomos quebram a água oxigenada, separa água oxigenada é dois hidrogênios, dois oxigênios que se unem. Ela quebra, libera água e libera um O livre, e ele é exportado para fora da célula, porque ele também não pode ficar desemparelhado lá. E vai a bicamada aqui, que reveste a célula, como ele é hidrofílico, vai abrir, ele vai sair, vai entrar para a nossa corrente e vai ser filtrado no sistema renal e vai embora. Nádia, esse oxigênio é o que chamam de radicais livres? São os radicais livres. Uma das fontes de formação de radicais livres, né? Porque nós temos os radicais livres produzidos por alimentos que já produzem ali logo, de cara, que quando a gente já acaba de comer já está sentindo mal, aquilo já entrou, por exemplo, álcool. Quem não desenvolveu tolerância a álcool não precisa horas para ter feito todo o seu metabolismo, até mesmo porque a quebra é rápida também, e a gente já sente logo. Não chegou nem em nível de estar lá no interno da célula, nas organelas celulares. A gente já sente mal porque o sistema já deu alarme, que é um chamamento para a gente parar. E dificilmente a pessoa para e arca depois com os custos. Ela, a família, o planeta e etc. Agora vamos para as mitocôndrias. São essas organelas cheias de dobras. Elas são responsáveis por receber açúcares
fazer a queima, produzir energia. São as principais responsáveis pela produção energética da célula, portanto, produção energética para todo o nosso sistema. Porque o que nós temos em nós, disponível para nós, é exatamente a soma da produção de todas as células, no conjunto com o espírito e o perispírito. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular e produção de energia. São as únicas organelas que têm DNA próprio. Elas se reproduzem sozinhas. Também imagina que a gente tivesse mitocôndria que não se reproduza sozinha, e nós com essa necessidade enorme de energia para manter 36,5 de temperatura, manter um pulmão dilatando e retraindo, manter um cérebro pulsando sem parar, recebendo informações, codificando, processando, distribuindo informações para o sistema inteiro. E a gente citaria muitas outras funções. Se a usina produtora da energia, a principal, que todos produzem, mas a principal são as mitocôndrias. Imagina que nós estivéssemos à mercê de ela ser dependente do sistema maior para a sua reprodução, no sentido de nós corrermos o risco de não ter mitocôndria suficiente para fazer esse metabolismo de açúcares junto com o oxigênio que ingerimos. Nós respiramos, inspiramos, mandamos oxigênio, ele funciona como combustível para queimar os açúcares. A mitocôndria recolhe esse oxigênio, recolhe os açúcares, faz a queima do açúcar, produz energia, disponibiliza para o sistema inteiro. Em primeiro lugar, disponibiliza, claro, para a própria célula e depois para o nosso sistema inteiro. E nós disponibilizamos através de padrões energéticos, pelas vibrações, para os demais. Aqui nós temos pessoas que a gente encontra e estava ali num dia que as coisas pareciam que até o corpo da gente estava pesado, e ao sair do encontro, a gente sai renovado. A gente conseguiu, aquela pessoa conseguiu, na transferência de frequência mediúnica terapêutica dela, fazer chegar uma dose de energia em nós, quem sabe para suplementar um pouco a nossa, que a gente não conseguiu produzir tão bem, até mesmo que a gente tem os deslizes e os escorregões aí pela vida afora. Aí isso aqui eu já falei, mas vou ler só para ficar bem claro. A geração de energia das mitocôndrias consiste em oxidar moléculas, geralmente derivadas de glicose, que estão presentes no citoplasma, que é esse meiozão aqui, converter a energia gerada dessa oxidação para a formação de moléculas carreadoras de energia, que é o que nós conhecemos como ATP, que é a unidade fundamental de energia que circula no nosso organismo, recebe cientificamente a denominação de ATP. Quer dizer, fósforo é uma molécula em que sua base fundamental é o fósforo, que é um elemento altamente energético. Tanto que nós temos aí os fogos de acender fogão na nossa cozinha. É esse mesmo elemento, bonitinho ali, fazendo o acendimento de nossas fogueiras internas na célula para a produção de energia. É uma coisa muito bonita, né? É uma unidade. A gente tem que ver quebrado. E eu quero dizer para os senhores que eu sei que é muita informação de uma vez, que os senhores não guardaram, nem tenho essa intenção. A intenção é mostrar que nós trazemos um sistema lindo, perfeito, mas que ele é complexo, que ele requer um cuidado de nós e que esse cuidado precisa começar no pensamento. Eu ontem assisti uma aula do irmão Antônio Brito, à noite,
E copiei uma frase para nós aqui vos dividirmos. O espírito cria imagens, pensamento, né? O espírito é que produz o pensamento. O pensamento é imagético. Então, o espírito cria imagens. Ou seja, o espírito, quando pensa, pensa com imagens. O sistema celular recebe as informações dessas imagens. E aí materializa esse imagente. Usou bem essa expressão, tá? Estou repetindo. Isso aqui é do irmão todo mundo. Assisti a aula bem no dia que eu bem precisava dessa frase para dividir com vocês. Para a gente controlar melhor nossos pensamentos. E de vez em quando nos dá um tranco mesmo. Fulana, onde você quer chegar com esse pensamento? E esse fulana, nós mesmos, chamar nosso nome. Arranja uma gaveta para arrumar, arranja roupa para lavar, lava o chão, faça uma coisa que você tenha que mexer, para ver se mexe com o pensamento e produza um pensamento melhor. Nós estamos produzindo pensamentos muito doentios. Estou podre, estou cansada. E no estou cansado a gente ainda é capaz de perguntar para o outro: você não cansa nunca, fulana? Já teve gente aqui da casa, trabalhador mesmo, gente queridíssima, que recebeu da Nájila. Fulano, não pergunta nunca mais isso para mim? Não pergunta se eu me canso, não? Isso já chegou, essa pergunta. Nós vamos ter que aprender a ter coragem de falar isso com as pessoas, por humanidade mesmo. Não pergunta se o outro cansa, não cansa, porque quando você faz isso, você está plantando cansaço em você. Imagina imprimirmos na célula o imagente do cansaço. E ela aí gerenciando essa organização maravilhosa toda, um espírito, que é ela, espírito que eu estou dizendo, ela espiritualizada, se dando ciência do seu trabalho, gerenciando tudo isso, num indivíduo que se afirma cansado, se afirma que a humanidade está ruim, que nunca foi tão ruim. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler mais, estudar mais antropologia, pegar uns livros de antropologia, pegar uns livros de sociologia e ler sobre as gerações anteriores, ler a história da humanidade e ver se piorou. Ai, que ninguém presta. Quando uma luz chega aqui para nós, será que foi gente que não presta, que trabalhou para ela chegar aqui para nós? Energia para girar esse ventilador e a gente não está laçando aqui agora? Será que foi só gente que não presta? E nessas informações que nós vamos passando acerca do outro, nós estamos nos destruindo, porque nós estamos plantando mal lá na nossa unidade básica. E a soma delas todas, a síntese delas todas, é a nossa energia. Boa ou ruim. Mas quem é o autor? O Espírito. Que através do seu perispírito registra nelas. E com muita fé em Deus estaremos unidos, fortalecidos no amor, amor a nós mesmos, amor e gratidão a Deus, a Jesus, a esses grandes pilares que passaram pela humanidade. Ler mais as biografias deles, que são belíssimas, são verdadeiras lições de coragem para nós, para que a gente vença as dificuldades do cotidiano. Com certeza não viemos para a Terra enganados, não viemos pensando que ia ser diferente, não viemos não. Nós viemos sabendo que a Terra era a Terra. O irmão Antônio Grima é cuidadoso, irmão Locage, irmã Marina também, nas falas aos médiuns, trabalhadores dos núcleos espíritas, de dizer para nós que fizemos projetos encarnatórios bem feitos, orientados
que fomos informados, conscientizados, não fizemos não fomos mandados para cá, escolhemos vir para o planeta, fomos informados das suas questões todas, do porvir num curto prazo, porque a curto prazo o porvir é o saldo do que está sendo construído, não é nada mais, nada menos, e nós estamos juntos aí, para sermos felizes, porque trazemos essa maravilha.